Bom dia, glória a Deus, glórias aos céus. Mais um dia aonde nós louvamos, exaltamos, glorificamos o nome do Senhor. Aqui estamos porque Deus permitiu chegarmos aqui. Não estamos aqui porque os nossos pés nos trouxeram. Estamos aqui porque a bondade de Deus nos seguiu, nos acompanhou, nos atingiu. Amém? Você crê? Humanamente falando, não era para você estar aqui. Você só está aqui por causa de algo chamado misericórdia. A misericórdia de Deus veio ao teu encontro. Você é fruto da bondade de Deus. Desde o dia que você nasceu, a bondade de Deus lhe segue, lhe persegue, não solta você um segundo. Mais perto está Deus de você do que a roupa do seu corpo. Se não fosse Deus, o inimigo já teria lhe destruído. E você sabe disso. Você bem sabe a fúria que o inimigo tem da sua vida, da sua história. Você é alguém que Deus escolheu você desde o ventre. Pergunta para quem viu tua mãe grávida. Pergunta. Pergunta para quem viu sua mãe grávida de você, que vão te falar a guerra, a luta que aquela mulher passou. Teve dias que ela te escondeu. Ela escondeu você igual Maria escondeu Jesus. Tamanha era a fúria do inimigo, a fúria do adversário contra a sua história. Então aqui eu estou com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 20. Fala do sacerdote Zacarias. Esse homem, diz a Bíblia, que ele era justo, ele servia a Deus. Ele era alguém que exercia o seu ministério ali, diante de Deus. Ele era um homem escolhido. Ele entrava no templo para oferecer o incenso. O incenso. Ele era fiel no seu chamado, né? Deus, ele se agradava do serviço, do trabalho de Zacarias. Então, estar na presença de Deus, ovelha amada, nos coloca em posição, muitas das vezes, desconfortável. Porque não é porque a gente serve a Deus, servo de Deus, profeta, presbítero, pastor, diácono, bispo, apóstolo, que não temos luta. Temos luta sim, muitas lutas. Que se fosse outra pessoa não aguentaria. Não aguentaria. Só que aconteceu algo aqui com Zacarias, que ele, infelizmente, Zacarias, ovelha amada, ele por duvidar da promessa de Deus, por ele duvidar da promessa, o anjo entrou ali e disse para ele, o anjo anunciou para ele. Primeiro o anjo falou para ele, o anjo não foi falar para Isabel, o anjo foi falar para ele que a esposa dele ia ter um filho, que a oração dele foi ouvida. E aí nessa hora, diz a Bíblia que ele duvidou. E aí, porque ele duvidou, ele pagou as consequências. Ele pagou as consequências. Ele achou que Deus estava brincando. A incredulidade dele trouxe uma grande consequência para a vida dele. O anjo falou, a partir de hoje
você vai perder a voz, você vai ficar mudo até o menino nascer. Enquanto o menino não nascer, você não vai falar nada. Você só vai poder falar depois que ele nascer. Por isso que às vezes Deus nos cala. Você sabia que o silêncio também é uma arma? Você sabia que o silêncio é uma arma? Aprenda a ficar em silêncio, em oração. Então aqui, ovelha amada, Deus cumpriu a sua promessa. João Batista nasceu conforme Deus havia dito. E quando Zacarias obedeceu, e confirmou o nome do menino, a sua boca se abriu. Quando ele obedeceu, ele voltou a falar, mas falar para glorificar Deus, porque posso dar um conselho para você, é melhor ficar mudo, ficar calado. Se é para abrir a boca, para poder desonrar a Deus, se é por isso que eu digo, vamos pedir misericórdia a Deus. Porque se é para ficar falando algo que vai nos comprometer, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que primeiro é bom a gente lavar o coração, tirar as mágoas, tirar os rancor, tirar os ódios, tirar as amarguras. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente abre a boca só para falar coisas que vai acabar com a fé dos outros, que vai destruir a fé dos outros. Você já observou que tem pessoas que quando abre a boca, misericórdia. Deus é mais. Então, quando a incredulidade fala mais alto, ovelha amada, a voz da fé se cala. Quando a incredulidade fala mais alto, a voz da fé se cala. Mas quando Deus cumpre a sua promessa, o louvor ecoa. E é isso que Deus quer. Que nós venhamos louvar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Que nós venhamos glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Dai graça. Amados, amado e poderoso Deus, eu venho aqui em mais uma oração, eu venho aqui em mais uma súplica, pedir ao Senhor, tenha misericórdia da gente, tenha compaixão da gente. Eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus, livra-nos de nós mesmos, livra de nós, porque muitas das vezes o problema não é o diabo, o problema é nós, falar demais, ficar inquieto demais, agoniado demais. Pai, por favor, tenha misericórdia da gente. Tenha misericórdia da gente, Pai. Tenha compaixão da nossa vida. Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Se tiver alguém com maus olhos, julgando, apontando, condenando, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, porque às vezes a gente não sabe o que o outro está passando. E achamos mais fácil julgar do que ajudar. Tem gente que ela se sente bem em julgar os outros, apontar. E eu quero aqui orar e pedir ao Senhor, por favor, tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão das nossas vidas. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e bom dia.